Olá, turma. Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos começar hoje a nossa segunda aula do nosso projeto PBE. Nessa aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre os pilares da prática baseada em evidência, que nós introduzimos na nossa última apresentação. Nós estamos aí caminhando para entender melhor o que significa a PBE, né? E um conceito muito importante são os conceitos dos três pilares que suportam todo esse processo que nós estamos aprendendo, né? Nós vimos uma breve citação desses pilares no início e no decorrer também da nossa aula anterior, e hoje a gente vai estudar um pouco mais a fundo o que significa isso, ok? Vamos lá. Então hoje a gente vai entender esse modelo da prática baseada em evidência. Esse modelo ele é constituído pelos três pilares e nós vamos usar esses três pilares como uma ferramenta para melhorar os nossos atendimentos ou recomendações clínicas para o nosso paciente, ok? Dessa forma, termos uma qualidade de atendimento melhor. Esse é o nosso interesse aqui. Bom, os três pilares da PBE são esses que estão apresentados nesses círculos coloridos aqui. O primeiro são as pesquisas clínicas de alta qualidade, esse talvez seja o mais evidente deles. Nós vamos lidar muito com artigos científicos aqui, né? E também iremos, mais para frente, ver do que se trata esses artigos de alta qualidade ou baixa qualidade. A gente vai aprender a dissecar um artigo mais para frente, ok? Mas, por enquanto, é importante que vocês entendam que o artigo científico, a pesquisa clínica, ela é um pilar importante dessa prática que nós estamos aprendendo. O segundo pilar são as experiências do próprio clínico, as experiências do profissional, ok? Você, como fisioterapeuta, você atende corriqueiramente um conjunto de pacientes e, à medida em que você atende esses pacientes, você vai ganhando experiência prática, né, no tratamento de diversas condições clínicas. Sobre, por exemplo, a eficiência de uma determinada intervenção que você já está dominando, né, de uma técnica específica, de um exercício em particular, ou de um conjunto de intervenções. Então, isso também conta como um pilar importante da prática baseada em evidência. E o terceiro pilar tem a ver com o paciente em si, onde nós consideramos também algumas preferências e valores que esse paciente também apresenta para nós. Ok? Então vamos dissecar esses três pilares um por um. Então o primeiro pilar vai ser a pesquisa científica. Do que se trata isso? Né? São evidências científicas, né? Empíricas, que nós vimos que são obtidas através de uma coleta sistemática de dados, né? Onde os pesquisadores, estarão testando, né, sistematicamente algumas hipóteses para cientificamente validar ou não uma determinada intervenção ou conjunto de intervenções. Ok? Nós vamos ver mais detalhadamente tipos de artigos, né, e dissecar um pouquinho essa anatomia do artigo em outras oportunidades. E nós acessamos, né, basicamente dois grupos de pesquisas científicas, que são as pesquisas clínicas e as pesquisas não clínicas. O nosso interesse maior aqui está na pesquisa clínica em si, né? Por quê? Porque a pesquisa clínica ela vai envolver pessoas com uma determinada condição clínica de interesse. Por exemplo, se você quiser aprender como que trata vamos supor aqui, uma reconstrução do manguito rotador, ok? Então, você vai ter pesquisas que envolvem especificamente esse grupo de pessoas, né, que as pesquisas estarão testando alguma intervenção para a melhora, né, objetiva dessa condição. Ok? Então, obviamente que nós, como fisioterapeutas atuantes na clínica, nós damos uma certa preferência a esse tipo de pesquisa, né, porque nós conseguimos extrair, né, diretamente dessas pesquisas intervenções para serem usadas no nosso dia a dia. Ok? Existem outros tipos de pesquisa, né, no caso as pesquisas não clínicas, que são pesquisas que incluem alguns estudos em pessoas saudáveis,
em pesquisas em animais, pesquisas em cadáveres, em laboratórios em geral. Essas pesquisas, elas são pesquisas muito interessantes, mas a gente tem que ter um certo cuidado porque essas pesquisas não lidam diretamente com a condição clínica. Mas, através dessas pesquisas, principalmente na falta de pesquisas clínicas em uma determinada situação, nós podemos fazer algumas extrapolações com cuidado, né, obviamente, né, considerando aí as limitações desses estudos, a respeito de como que os pacientes vão responder a uma determinada intervenção ou a uma condição clínica, ok? Nós vamos aqui, nessa nossa pequena formação, dar uma ênfase maior em pesquisas clínicas. Então, os fisioterapeutas, nós temos uma responsabilidade, né, primária de identificar, avaliar, resumir evidências de pesquisa que tratam acerca dos cuidados com o paciente. Ok? Então, nós precisamos entender como buscar artigos de qualidade, como ler e interpretar. Ok? E esses artigos, esses resultados de pesquisa, eles são publicados principalmente em artigos científicos que são publicados em revistas especializadas. Então, nós vamos aprender depois como fazer buscas em artigos e como selecioná-los para a gente extrair o melhor, as melhores informações. Ok? Em relação à experiência clínica do profissional, então isso vai se referir ao conhecimento do manejo de condições clínicas obtidos através de anos de cuidados com os pacientes. Foi o que eu comentei anteriormente. O fisioterapeuta profissional, né, já com uma certa experiência, ele já está tratando diversos pacientes ao longo de sua carreira. E com isso ele está ganhando experiência a cada caso, a cada dia de trabalho. Isso também tem que ser considerado na elaboração de um tratamento e é um pilar importante da prática baseada em evidência. Então, o fisioterapeuta, nesse tempo, à medida em que ele está no seu campo de atuação, ele refina, né, e aprimora o seu cuidado, o seu trabalho, e vai ganhando qualidade de atendimento também com isso, ok? Grande parte desse conhecimento, ele às vezes não foi testado cientificamente, ele ainda vai ser testado, ok? E uma parte talvez não possa ser testada por procedimentos científicos da forma como nós conhecemos hoje. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, quando um paciente chega para nós, uma lombalgia, por exemplo, na nossa prática diária, nós não fazemos apenas uma intervenção, né, ou um conjunto restrito de intervenções para um determinado caso. Nós fazemos geralmente uma série de intervenções, uma combinação específica para aquele determinado paciente. Então, dependendo do conjunto de características clínicas que aquele paciente está apresentando, somado a todo o seu conhecimento, né, experiência em relação ao tratamento desse caso, pode ser que a gente não ache, né, uma pesquisa científica que valide toda essa combinação complexa de intervenções que o fisioterapeuta está fazendo. Pelo menos não por enquanto. Ok? Então a gente precisa saber dosar um pouco isso, né? Usar as pesquisas clínicas, né? O que tem de pesquisa na nossa área ao nosso favor, né? E também considerar a nossa experiência prática nesse contexto. Então essa é uma equação aí que a gente vai montando gradualmente. Então a experiência clínica profissional, ela é passada, né, de clínico para clínico, a gente vê isso em algumas situações distintas, específicas, como nas instituições de ensino, né, de professor para aluno, nas pós-graduações também de professor para aluno, em grupos focais, em mentorias, né, e dentre outras situações, ok? Essa experiência também deve ser avaliada quanto à qualidade, da mesma forma que as evidências de pesquisa também têm que ser avaliadas, ok? Se você desenvolve uma certa metodologia de trabalho com o seu paciente, é muito interessante que você julgue se é adequado ou não reproduzir essa mesma técnica para outro caso, né? Nem sempre todos os pacientes vão se beneficiar com o mesmo procedimento de tratamento. Então a gente precisa ter um julgamento, né? A gente tem que ter um certo critério e cuidado para podermos prescrever essas técnicas de trabalho. Por exemplo,
a gente precisa avaliar as contraindicações, não são todos os casos, muitas vezes, que serão beneficiados com uma técnica manipulativa, né? Ou uma técnica de exercício, então a gente precisa ter um certo critério e cuidado também. Então, os próprios fisioterapeutas aí vão desenvolver sua experiência clínica com a prática diária, como eu havia comentado anteriormente. Então, como que isso acontece? Através de reflexões, né, específicas sobre casos atendidos. Às vezes você tem um caso difícil, você faz ali uma reflexão, um estudo, consegue desenvolver um manejo clínico interessante e de boa qualidade, que dê um bom resultado. Experiências com pacientes geram também expectativas em pacientes futuros com as mesmas condições clínicas, ou seja, eu atendi um paciente com uma lombalgia cuja característica tem uma irradiação para a região posterior do joelho, por exemplo. E aí eu montei ali um tratamento, tive um bom resultado. Um tempo depois chega um outro paciente com essas mesmas características. Então isso já te gera uma expectativa de que aquela técnica utilizada, aqueles procedimentos utilizados anteriormente, podem beneficiar esse outro paciente também, ok? E cada fisioterapeuta também usa seus próprios valores e experiências, e as experiências são muito particulares, como evidências de sucesso, né, para um determinado tratamento. Agora, os valores e preferências são importantes, mas a gente tem que ter um certo cuidado, pois eles podem levar a um certo viés no processo de tomada de decisão. Ou seja, é importante reconhecer os seus próprios vieses, ou seja, as suas próprias falhas, né, seus erros, para que não contaminem ou impeçam de utilizar outras evidências mais robustas. Por exemplo, eu me sinto confortável com um determinado tipo de intervenção, ok? E aí eu começo a fazer, né, essas intervenções, vamos supor aqui um exemplo, terapias manuais. Eu conheço uma técnica, eu sou muito bom em uma determinada técnica. E aí eu começo a usar somente essa técnica no tratamento dos meus pacientes, por exemplo, com dores lombares. Isso é um erro muito comum na prática clínica, né? O fisioterapeuta ele acaba ficando em sua zona de conforto e muitas vezes perde a oportunidade de usar as evidências científicas publicadas de qualidade que mostram outros caminhos que poderiam contribuir muito mais para a qualidade do seu trabalho. Ok? É por isso que a PBE ela não pode ser só baseada também na sua experiência profissional. Ela tem que ser baseada no que já tem publicado, né, de qualidade, também com a sua experiência profissional. Então, esses dois elementos se casam, né, para que você tome uma decisão mais eficiente sobre qual intervenção usar ou não em uma determinada condição clínica. E aí o último pilar tem a ver com o cliente em si, com o nosso paciente, porque esse paciente ele chega para a gente também com valores, com suas próprias expectativas, e isso também tem que ser levado em consideração. Então, os pacientes e os cuidadores, eles representam outro pilar, né, de evidência nesse processo, e as evidências dos pacientes constituem duas categorias, os valores e as circunstâncias. E esses valores, né, dos pacientes guiam a vida e a escolha das pessoas. Então, a gente está falando aqui das crenças, das preferências, das expectativas, de identidades culturais, enfim, todas essas características particulares inerentes ao nosso paciente. Por exemplo, as preferências do paciente servem muitas vezes como um guia que ajuda você a tomar uma decisão correta para o tratamento. Um exemplo, alguns pacientes podem se beneficiar com exercícios domiciliares, mas outros grupos de pacientes não gostam, não preferem um atendimento mais individualizado, ok? Tem pacientes por exemplo, gostam, vamos pegar aqui um exemplo da terapia manual que é muito clássico, gostam daquelas técnicas de tipo alta velocidade e baixa amplitude, aquelas que dão os estalidos, né? Enquanto outros pacientes abominam, não gostam de maneira alguma, então aí a gente usa outros recursos. Em relação às expectativas do paciente, são expectativas quanto à dor no processo de reabilitação, muitos deles vêm com esse medo, né, com esse receio, né, ou até com essa expectativa de que vai doer para melhorar, a gente precisa desconstruir um pouco isso durante o processo de trabalho. Ou também a velocidade de recuperação. Alguns acham que vão melhorar rápido demais, né? E outros já têm mais paciência, sabem que o processo é mais longo, ok? E muitos também
têm expectativas em relação ao produto final da reabilitação. Em alguns casos, a gente consegue devolver o paciente a um estágio praticamente normal de função, mas em alguns casos, como nos casos de traumas, né, ortopédicos, com muita deformidade articular, por exemplo, óssea, pós-fratura, por exemplo, às vezes a gente não consegue devolver o quadro funcional do paciente exatamente igual ele era antes do trauma, ok? Então, às vezes os pacientes vêm com essas expectativas e nós precisamos conversar com eles a respeito disso. Bom, e as circunstâncias do paciente são informações sobre história clínica, né, sobre comorbidades. Os nossos pacientes têm comorbidades diversas, né, que são doenças associadas, pressão alta, diabetes, problemas oculares, problemas gastrointestinais, enfim, vários problemas que muitas vezes temos que fazer devidos encaminhamentos, né, para trabalhar em parceria com outros profissionais. Também alguns têm facilidades ou dificuldades no acesso a serviços de saúde, ambientes familiares e assim sucessivamente. Ok? Um exemplo aqui. Não seria muito eficiente você, por exemplo, propor um atendimento, exercícios domiciliares a um caso, por exemplo, de pós-operatório de artroplastia de joelho, por exemplo, onde você já tem algumas evidências que mostram que isso pode ser usado, que é interessante, funciona, mas o paciente não tem um ambiente familiar, um ambiente em casa que seja adequado para isso. Então, a gente precisa reformular as nossas intervenções. Ok? Muito bem, essa é uma aula muito rápida, onde eu quis passar para vocês alguns dos aspectos gerais dos 3 pilares que compõem a PBE. Os 3 pilares são esses: as pesquisas clínicas de alta qualidade, a experiência do profissional e as preferências e os valores dos nossos pacientes. Então, a capacidade de integrar as informações desses 3 pilares, ela é essencial para fornecer o melhor cuidado fisioterapêutico para o paciente que você está atendendo, ok? Então, é essa mudança de paradigma que a gente está propondo aqui com essa formação, para quem ainda não aplica a PBE no seu dia a dia, né, para que você, em vez de usar apenas a sua experiência profissional do dia a dia ali, né, do lidar com o paciente, a gente também amplie um pouco isso e use as pesquisas científicas, considerando os valores e circunstâncias do paciente, junto com a sua experiência, para ter, né, mais material para tomar uma decisão mais assertiva e de mais qualidade no tratamento dos nossos clientes, ok? Então, a integração desses 3 pilares na prática clínica, obviamente que requer tempo, ok? A gente vai falar um pouco sobre isso também em breve, e prática, né? Então, a gente precisa ter tempo para começar a estudar como implementar isso e fazer na prática, né? Porque, afinal de contas, é uma prática baseada em evidência, então a gente precisa começar a usar isso e, à medida que nós vamos usando os recursos desses 3 pilares, integrando isso, a gente vai ter mais facilidade e todo esse processo vai ficar mais natural. Bom, deixo para vocês uma pequena questão de fixação desses tópicos que nós estudamos aqui. E é uma questão muito simples. Escreva vocês mesmos uma breve descrição sobre as características de cada um desses pilares da forma como vocês entenderam. Se for necessário, voltem à aula, né? Tentem ouvir de novo para vocês tentarem capturar mais detalhes, ou leiam em textos, né, em artigos, né, alguns textos na internet também são muito informativos em relação a isso. Tá joia? Então, na próxima aula, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, agora se aproximando um pouco mais da prática do como fazer esse processo da PBE, e vamos estudar os 5 passos para a implementação da prática baseada em evidência. Ok? E como exercício adicional, deixo mais um artigo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ler com calma durante a semana. Tá joia? Eu gostaria de agradecer a vocês, mais uma vez, a parceria nesse projeto. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima aula. Um abraço.